Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sou Leonardo, esse é mais um vídeo do canal Enriquecendo a Alma, um momento com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas para receber do YouTube uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E também, se você não segue a página no Instagram, peço que você siga Enriquecendo a Alma, tá certo? Obrigado por você estar aqui, que Deus abençoe imensamente sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se você conhece a história do profeta Daniel, você vai saber que ele foi um grande homem de Deus. Ele foi levado para a Babilônia ainda muito jovem, ele e alguns dos seus amigos, e lá aconteceram muitas coisas, né? Uma das mais famosas histórias é que ele foi lançado numa cova com leões. E nessa cova ele teve o livramento, ele saiu ileso. Deus tampou a boca dos leões e ele não foi ferido. E ele viveu muitos anos na Babilônia e ele foi tão íntegro, é um homem tão valoroso que ele conquistou a confiança do rei, foi colocado em um alto cargo lá e ele administrava totalmente os reinos, as províncias de Babilônia. Ele foi um homem muito importante. Né? Seus amigos também foram, em determinado momento, jogados numa fornalha de fogo ardente, porque eles se recusaram a se curvar a uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. Mas Deus deu livramento também para eles, enfim. O livro de Daniel tem histórias lindas e maravilhosas, inclusive profecias para o fim do mundo. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês a respeito do que mais chama a atenção em Daniel. É muito bonito ver tudo o que aconteceu com ele, os livramentos, o alto cargo que ele foi colocado, as grandes coisas que Deus fez numa terra inimiga, numa terra estranha, numa terra completamente ímpia, pagã. E o que chama a atenção está aqui logo no capítulo 1, no versículo 8 de Daniel, que diz assim: no momento que eles chegaram lá na Babilônia, né, foi determinado como eles eram garotos considerados sábios, da nobreza, de boa aparência, que fosse dado as melhores comidas e bebidas do reino. Mas Daniel, aqui no versículo 8 diz assim, ó: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Meus irmãos, eu posso dizer que esse versículo é o que faz toda a história de Daniel. Quando ele ele propôs no seu coração não se contaminar, ele determinou não se contaminar com as iguarias do rei. Na verdade, Daniel fez um propósito de fidelidade para com Deus. Nesse momento, Daniel disse: não, eu não quero ser contaminado pelas coisas do mundo, pelas coisas de Babilônia. Eu quero ficar firme e fiel ao meu Deus. Ele basicamente fez isso. E foi isso que aconteceu. E em toda a história de Daniel, por mais que ele tivesse sido ministro, cuidava de muitas cidades e andava por todo o reino. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, era a cavalo, era a pé, carruagem, e levava tempo. Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia em sua casa, em seu quarto, voltado para Jerusalém. Porque Daniel foi um homem muito fiel a Deus. E esse é o segredo do sucesso de qualquer pessoa, não só de Daniel. A fidelidade. Irmãos, se tem uma coisa que Deus aprova, que Deus gosta, é a fidelidade. E Deus, ele testa a nossa fidelidade muitas vezes. Muitas vezes a gente passa por situações, por provas de fé, por lutas, que Deus, ele vai ver a nossa fidelidade. Quando lá no Jardim do Éden, Deus, ele permitiu Adão comer todos os frutos, usufruir totalmente do Éden, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava sendo ruim com Adão, ele estava colocando uma prova de fidelidade. Deus, ele nos deixa livre. A gente é livre para escolher, até mesmo para ser fiel a ele ou não. Mas ele gosta muito de ver uma prova de fidelidade nossa para com ele. E se nós formos fiéis a Deus, se nós determinarmos a manter a nossa fidelidade para com Deus, pode ter certeza que ele vai se agradar muito, vai abençoar muito a nossa vida.
Sabe, irmãos, o interessante da história de Daniel é que ele não deixa desculpa para ninguém. Porque hoje em dia, muitas vezes, sabe, existem principalmente jovens, e Daniel ele era jovem, né? Segundo os historiadores, ele devia ter em torno de 14 a 17 anos quando ele foi levado para a Babilônia, menor de idade nos dias de hoje, e ele manteve firme. Ele estava a cerca de 3.000 quilômetros da casa dele. O nome dele foi alterado, né? Para esse costume dos povos era para que o povo capturado perdesse a sua identidade. Ele teve o seu nome alterado. Ele foi num país completamente ímpio, pagão, idólatra, que não tinha absolutamente conhecimento nenhum de Deus, do Deus de Israel, mas ele decidiu ficar fiel a Deus lá naquela terra. Agora tem adolescentes, irmãos, tem jovens que crescem na casa dos pais, muitas vezes até vai na igreja, até conhece Deus, mas basta fazer uma faculdade na cidade vizinha ou até mesmo na mesma cidade e a cabeça já vira, a cabeça já muda, aí já esquece Deus, já vira ateu, já vira blasfemo e muitas vezes começa a usar drogas, muitas vezes muda completamente o costume, o jeito de ser, falta de respeito com os pais. Sabe, irmãos, não tem desculpa. Eu acho que não existe desculpa pra gente. Ai, não teve como eu ser fiel a Deus, porque o ambiente, porque o lugar. Eu acho que Daniel ele prova totalmente ao contrário quando ele mostra que mesmo estando distante de tudo, de todos, de todo o seu costume, o nome alterado, mudado, ele se manteve fiel a Deus e fiel até o fim. Em nenhum momento, a Bíblia não mostra em nenhum momento Daniel se desviando, se revoltando contra Deus, não. Ele continuou o costume dele, ele continuou o que ele costumava fazer, orando 3 vezes ao dia, não se contaminando. E Babilônia é trazida para os dias de hoje como mundo, como pecado. Então ele decidiu não se contaminar com o pecado. Então é possível, sim, um jovem ir para a faculdade, alguém, mesmo que não seja jovem, alguém com mais idade, começar um emprego novo, ir para algum lugar diferente, uma outra cidade diferente e continuar sendo fiel a Deus. O ambiente só vai alterar uma pessoa quando essa pessoa não tem firmeza para com Deus. Mas a forma de nós sermos firmes para com Deus é buscando a palavra dele, buscando o Senhor, lendo a Bíblia, orando, jejuando, observando os seus mandamentos. José também foi levado para uma terra muito distante, vendido como escravo para o Egito, ficou lá, foi preso injustamente e nunca deixou de servir o Senhor. Quando ele foi tentado por uma mulher, a mulher de Potifar, que queria abusar dele, ele disse não e saiu fugido. Ele poderia fazer, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém da família, mas ele disse que não cometeria esse pecado contra o Deus dele. Então, irmãos, a fidelidade é uma decisão nossa. Se a gente se deixa transformar pelo ambiente que a gente vive, se a gente deixa se transformar pelas pessoas que estão ao nosso redor, isso nos afasta de Deus, com certeza a gente está tendo um problema. A gente não está buscando o Senhor como a gente deve, a gente não está sendo fiel a Ele, a gente não está observando os seus mandamentos. Então, observe os mandamentos do Senhor, fique firme, lembre-se que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é absoluta, ela permanece para sempre, e por mais que o mundo esteja querendo alterar, mudar a palavra de Deus, por mais que muita gente está falando que ela é obsoleta, que ela já é ultrapassada, isso é mentira de Satanás, porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Tá certo? Então fique firme no Senhor, seja fiel, fiel até o fim. Como diz a palavra, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Muito obrigado por ter estado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas. E se você também não segue a página no Instagram, por favor, siga a página Enriquecendo a Alma, tá bom? Muito obrigado por você ter estado até aqui. Que Deus abençoe imensamente sua vida, em nome de Jesus.